que estamos sob o projeto Patronos. Esse evento é sobre o projeto Patronos, que é um projeto em que a gente exalta a memória dos nossos fundadores, daqueles que dão nome às cadeiras desta casa. E teremos lançamento de livros, teremos posse, teremos um pouquinho mais de música. E vai ser uma tarde muito prazerosa para todos nós. Novos rostos participando, tem muita gente para chegar, o pessoal está a caminho, mas vamos começando com muita alegria. E eu vou convidar então, portanto, o cantor Écio Duarte, que alegremente concordou em participar deste momento. Ele carrega dentro do peito a linguagem universal da música, não é? Essa que talvez a gente escreva aqui nos livros e ele escreve com outro sentimento. Ele é cantor, compositor, professor goiano, natural de Buriti Alegre, isso? Mas é radicado aqui, nessa capital. Então, conhecido, né, por uma linda trajetória na MPB, com 4 indicações ao Grammy Latino, viu? Então, uma honra enorme tê-lo aqui para ouvir a sua música, o seu trabalho. Um artista com esse número de indicações, renomado. E tem colaborações como, por exemplo, com Paulinho da Viola. Então ele passou aí, faz um casting com uma pleiade de músicos que nos enriquece. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado, Écio Duarte. O palco é seu para abrir essa nossa reunião. Missionária Marizei, né? Missionária Marizei. Marizei também é pentecostal, né, Marizei? Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo? Caí em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire. E o sem amor, o sem teto, o sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito, uma seta. E a cigana analfabeta leva a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando com o riso da serpente. São sons de sims, não contudo, és quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Em geral, vai. Cuidado aí. Cuidado aí, devagar. Miolo de poeira santa em dia de procissão, mar negro em sentimentos de serra pelada, vão do Paraná em ondas de pororoca seca, claridade oca na Seixaú, caipira do setor sul.
menino Jesus brincando no jalapão, Cora Coralina recitando o Alcorão, luz de milho, brilho, sol de polvilho, nasce Chaú caipira do setor sul. Vaqueiro vaquejando em Istambul, colisão de trevas, icebergs no sertão, mortos celebrando a ressurreição, nasce Chaú caipira do setor sul. Capinzal e cupins, casos de catalão, Alfenim, capim, puba, luar do Japão, a saudade brejeira, menino na porteira, nasce Chaú caipira do setor sul, nasce Chaú caipira do setor sul. Bravo! Boa tarde, muito obrigado pela honra do convite. Muito bom. Né, um ano tão importante, né? Aqui o ano cultural acadêmico do Luiz Cláudio. Muito obrigado pela honra de estar aqui também. Hoje tem coisas assim maravilhosas a serem devidamente detalhadas, mas eu acho que não precisa de eu dizer para quem que foi que eu fiz essa canção. Ela está tão reiterada às vezes, citando meu ancestral parceiro. Daqui a 2 anos a gente completa 40 anos da nossa primeira composição, que foi uma canção que eu fiz para minha filha Mel, e chama-se Coração de Mulher. Você já deve ter ouvido, talvez, Fernando Perillo cantando, que foi quem me apresentou, aliás, o Nasce Chaú, nos anos 80, saudosos. Eu vou já encerrar minha primeira participação com uma canção que eu fiz também com o Chaú. Aliás, a primeira é uma música do Gil César, a segunda é uma letra que foi feita pelo Leonardo Carmo, Léo Carmo, e a melodia é minha, em homenagem, evidentemente, ao meu querido Nasce Chaú, em nome do qual, né, escritor goiano, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, né, dizer para vocês que é muito bom ser goiano, estando representado literariamente por pessoas do quilate dos escritores que a gente tem por aqui. E vou cantar a última dessa primeira etapa aqui, chama-se Cidade dos Sonhos. E eu acho que ele não podia cantar essa música numa localização mais apropriada, que fala justamente da nossa capital, a nossa cidade capital do interior. Cidade dos sonhos, alegres tristões, cidade de amores, de fotos sensores, cidade concreta, careta e discreta, que nunca tem cores nos elevadores. Cidade arquiteta de arte decor, cidade moderna do interior. Por aqui as avenidas cortaram os quintais, fizeram-se becos, não se volta atrás. Muda o tempo, dia, lua, muda o sol, noite, luz, e Goiânia continua entre prédio e urubu. Cidade dos sonhos, alegres tristões,
cidade de amores, de fotossensores, cidade concreta, careta e discreta, que nunca tem cores, nos elevadores. Cidade arquiteta de arte decor, cidade moderna do interior. Por aqui as avenidas cortaram os quintais, fizeram-se becos, não se volta atrás. Muda o tempo, dia, lua, muda o sol, noite, luz, e Goiânia continua entre prédio e urubu. Vai ter mais. Então sejam muito bem-vindos novamente a essa reunião mensal, né, que a Academia Goianiense de Letras realiza, especialmente agora no final deste mês com o projeto Patronos. Hoje na casa, né, muito especial do saudoso Mariano Hortêncio, né, grande escritor, figura, né, o ícone da nossa memória cultural do nosso estado, da nossa cidade. Então aqui é um espaço de memória, de cultura, onde a gente lugar perfeito para realizar esse encontro. A gente vai ter mais momentos de música, vamos ter homenagem aos nossos patronos, a 2 patronos, lançamento de livros, posse acadêmica e uma participação dedicada à obra do Canfalone, né, o pintor profeta aí, pelo professor, escritor, o doutor Joel Antônio Ferreira, a quem registramos felizmente essa presença. A gente registra também a presença da acadêmica Sônia Marisa Teixeira, que foi designada pela Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás para estar aqui representando esta casa insigne. E registramos a presença também do presidente da Comissão de Cultura da OAB de Aparecida de Goiânia, doutor Luiz Humberto. Seja bem-vindo. A presença ilustre da desembargadora Stefane Fiuza Cansado Machado, muito bem-vinda. E abrimos esse encontro registrando a menção honrosa ao nosso patrono do ano cultural, que é o querido amigo, nosso membro, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, homenageado desse ano cultural de 2026, com decisão unânime aí de todos os membros da nossa academia. Ele que agora será ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral até amanhã, não é isso? Exato. Então, membro titular, diretor de eventos da nossa instituição e que contribuiu muito para ampliar os diálogos entre o meio jurídico, a comunidade intelectual goiana, com diversas obras, com ampla programação, e oferecendo o próprio espaço do TRE, com inúmeras doações para entidades culturais de todo o estado, para o bem-estar cultural. E então a gente tem muita alegria de tê-lo como representante do nosso ano cultural. Então a sua atuação fortalece muito a presença dessa academia e de toda a cultura do estado. Eu tenho a alegria, né, ele escreveu o prefácio do meu livro, também escreveu o prefácio do livro do nosso querido membro correspondente, que ainda não chegou, mas deve estar chegando. E então trabalha e escreve, então é uma alegria. Obrigado e um aplauso para você nesse ano por tudo que tem feito pela cultura. E dando continuidade à programação, passamos agora ao projeto Patronos, que tem por finalidade resgatar, preservar e valorizar a memória daqueles que dão nome às cadeiras da Academia Goianiense de Letras. Cada patrono representa aí portanto, né, uma herança intelectual, moral, literária, né, cultural. E a gente, ao revisitá-los nesse projeto, a gente reafirma que o que sustenta isso aqui é literalmente a alma histórica e o peso desses nomes que construíram literalmente a história do nosso estado e de nossa cidade.
E eu peço, então, uma palavra da nossa presidente para dar início. Antes de tudo, nossa presidente, doutora Marisley Espíndola Brasileiro, e está convidada para fazer a sua fala de abertura. E obrigado por estar aqui e nos proporcionar tudo isso. Muito boa tarde. Boa tarde. Que alegria estarmos aqui nesta tarde. Eu estou alegre, e vocês? Também. Que bom. Temos que agradecer a Deus pela nossa saúde, física, mental e social, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento cultural, nesta quarta-feira, nesta tarde, onde é possível nós fazermos uma pausa nesta nossa vida agitada, não é? Uma pausa para a cultura, uma pausa para a celebração. E isso é muito importante na nossa vida, porque nós não vivemos apenas de trabalho, não é verdade? A cultura, ela é capaz de fazer com que a nossa alma seja alimentada. Então, eu quero agradecer. Muito obrigada ao nosso diretor, Arthur, da Paz, que hoje traz para nós aqui o seu projeto patrono. Giovanni Ribeiro também, que traz seu projeto patrono. E ambos trazem suas obras, seus livros. E Sou Goiano e Daí, Lascas de Sândalo. Como é bom nós percebemos que no dia a dia, mesmo com tanta diversidade, de tantas atividades, o escritor consegue produzir. E essa é uma fala simples porque, na verdade, a maioria aqui escreve, né? Quero sempre relembrar nosso presidente fundador, Emílio Brasileiro, que está ali, que escreve. Uma salva de palmas para ele. Agradeço também ao Beto Selva, Renato Castelo, do Instituto Bariano e Hortêncio, nosso parceiro aqui nesta casa. E temos a grata satisfação de, neste ano cultural, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, de recebermos, vai tomar posse daqui a pouco, nossa querida Elina Braga. Muito obrigada. Écio, muito obrigada pelo privilégio de compartilhar conosco seu talento, sua voz. Uma salva de palmas mais uma vez. Registro a presença da presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, doutora Márcia Ramos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Foi citado, mas cito novamente, doutor Luiz Humberto, falei certo agora? Sim. Luiz Humberto, que está revolucionando a cultura na OAB, lá em Aparecida de Goiânia, e a Aparecida está junto. E não vou nomear, mas quero agradecer a cada membro da Academia Goianiense de Letras que está aqui, membro titular, membro correspondente. Vocês fazem essa academia existir. Então sintam-se abraçados e eu agradeço muito. Nós também teremos, não estou aqui refazendo toda a lista, né? Mas quero citar, Dr. Joel foi meu professor do doutorado, lá na PUC. O segundo doutorado. Eu não poderia fazer a prova de inglês, porque já tinha feito entrada em um doutorado com o inglês. Então tinha a opção do italiano. E meu avô foi italiano, né? Então ele conversava conosco em italiano. Então eu estudei alguma coisinha ali e falei, vou chegar lá arrasando. Aí ele fez a prova teórica comigo, toda em italiano. E aí, dei conta? Ele ajudou, muito obrigada. Então ele está conosco aqui, muito obrigada. Cadê a dona Sônia? Que é a sua irmã? Sônia Ferreira? Foi para Orizona. Ah, foi. Acha. Então, quero agradecer também a Miriam, que está aqui conosco, a estagiária. Muito obrigada, Miriam. Está nos ajudando com a filmagem. E desejo uma tarde de muita alegria. E vou devolver a palavra aqui
para o nosso cerimonialista para dar prosseguimento ao projeto Patronos e às posses. E quero também agradecer a presença do pessoal do Mensageiros da Caridade, que está aí. Obrigado por vocês terem vindo, que luz, que alegria. E também o pessoal do Tribunal, cadê? Peraí. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, essa equipe. Muito obrigada. Vocês já fazem parte, né, da família. Então, sem mais delongas, Arthur, te devolvo a palavra. Pessoal, uma excelente tarde para vocês. Até mais. Obrigada. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, agora eu vou ceder temporariamente a função para que eu mesmo fale do meu patrono. Então eu peço essa licença a todos os presentes. Eu ocupo a cadeira número 32, cujo patrono é o Benedito Odilon Rocha, e eu tenho a honra de falar neste projeto em que a gente resgata todos esses nomes para exaltar a sua memória e consagrar o seu status de imortalidade. Embora Benedito não precisaria de mim para isso, seu trabalho já o fez imortal. Então, quem é, né, esse nome, né? Benedito Odilon Rocha, a nobreza do homem que floresceu em palavra. Vale a gente muito resgatar a sua memória. Então, senhora presidente, né, senhoras e senhores acadêmicos, amigos, visitantes, então ocupar essa cadeira 32 é um gesto de dever, uma honra mesmo. Acima de tudo, um compromisso com essa herança imorredoura do nosso estado, da nossa cultura, que é uma cadeira que não se apoia num número, como eu escrevi isso no meu livro, né, presidente, mas em um nome que tem uma história muito bonita, e é Benedito Odilon Rocha. Vou citar um dos seus filhos ilustres, que são muitos, mas eu vou citar o Hélio Rocha, que é um jornalista de grandeza intelectual, e foi o primeiro ocupante dessa cadeira, fez seu pai o patrono, né, deste lugar, e eu sou o segundo ocupante. Então eu não poderia subir essa tribuna senão para prestar uma reverência a essa linhagem de muito talento. O Hélio também, né, já foi se unir a seu pai ali nos Cânticos do Céu, com certeza um espaço onde muitas caraívas, muitos ipês amarelos florescem. Então, muitos homens dão um significado, muitas mulheres, muitas pessoas se tornam literalmente a alma de um momento. E Benedito Odilon Rocha, ele pertence a essa ordem de criaturas. Ele não foi apenas aquele homem que nasceu, trabalhou, escreveu e morreu. Ele foi um espírito que ajudou a Goiás a reconhecer a sua própria essência. Ele nasceu em Corumbá de Goiás, no dia 7 de abril de 1916, e ele trazia desde a origem uma marca muito decisiva, a intimidade com a cultura. Ele era filho de Francisco da Silva Rocha e de Eudóxia das Dores Rocha. Então cresceu em ambiente onde o livro era literalmente seu alimento. Seu pai era livreiro e desde cedo ele teve a alegria, como eu tive, de conviver com a palavra impressa. E assim, Benedito, desde cedo, passou a formar não apenas a sua inteligência, mas a polir uma sensibilidade exemplar. Então, viveu ao longo da vida muitas dores, como é o traço natural das grandes biografias, as perdas, as lutas, mas também é traço natural das grandes biografias, sempre olhar em frente, e nunca olhar para trás e ferir os olhos no que deixou de fazer. Ao contrário, fez muito. Havia nele a densidade moral, profundidade de sentimento e um olhar muito agudo sobre a vida humana. Ele estudou primeiro em Corumbá, depois no ginásio Anchieta, lá em Silvânia, então naquela época ainda Bonfim. Ali no rigor dos salesianos, refinou a sua inteligência, disciplina e o próprio espírito. E ali também se revelou um traço que marcaria toda a sua vida. Ele era um homem plural. Ele não tinha só um talento. Ele era músico, compositor, era da palavra, era do pensamento, da filosofia e um homem público.
Jovem, participou da fundação do jornal estudantil Voz Juvenil. E esse fato é profundamente revelador, porque antes de ser reconhecido, antes de ser homenageado, ele já estava no lugar onde os homens de vocação verdadeira costumam estar, no serviço da palavra. Desde pequeno, desde jovem. E, como disse, não foi apenas escritor, foi músico. Estudou clarineta, saxofone, tocou, compôs, regeu orquestra. Não pôde ver todas as suas músicas sendo regida por uma filarmônica ou por uma sinfônica, mas temos algumas no YouTube e eu gostaria de passar, mas o tempo não vai permitir, depois eu disponibilizo, vale muito a pena conhecer. E porque nós temos poucos, né, compositores dessa lavra aqui em Goiás. Vale muito a pena conhecer a parte musical do seu Benedito Odilon Rocha. Então, a sua escrita tinha muita respiração, a sua vida era arte pura, e ele era uma coisa muito discreta, aquela pessoa assim, que você nem imagina o cabedal que está ali escondido atrás daquela pessoa, né? Voltou para Corumbá, tornou-se professor, e naquele tempo ser professor era um sacerdócio, ainda é, mas naquela época era mais, um sacerdócio laico, né? Depois serviu a administração pública, foi secretário municipal, delegado da época do recenseamento e mais tarde foi prefeito de Corumbá de Goiás. Então, um dos pontos mais belos da sua biografia é porque ele não se fechou numa torre de erudição, não. Ele era das pessoas. Ele não era um poeta admirado por poucos. Ele entrou na vida pública, enfrentou a realidade. Como prefeito, um dos seus feitos foi criar uma biblioteca municipal, pública, que ainda até hoje está lá em Corumbá. Isso diz muito sobre ele. E, entre tantas obras possíveis, escolheu também a obra silenciosa e duradoura da formação intelectual das pessoas, dos seus concidadãos. Para ele administrar, segundo seus filhos, segundo o próprio Hélio, era elevar a alma do povo. Isso era administrar para ele. Era permitir esse enlevo no sentimento, no íntimo, para que as pessoas pudessem aspirar condições melhores, não só físicas, mas em realizações espirituais. E ele era um homem íntegro, e um homem íntegro, quando entra na política, vê de perto algumas coisas, né, as misérias do mundo. Ele se desgostou rapidamente com a truculência, com a pequenez, as deformações que permeiam a vida pública, e renunciou ao mandato. O poder não lhe interessava. Então, por muita dignidade e não por fraqueza. E deixar o cargo, às vezes, é a forma mais alta de não deixar a honra. E assim ele o fez. E em 1950, mudou-se com a família para Goiânia, e essa travessia foi feita em carro de boi, até para escutar o urro do carro de boi. E algo até épico, né? Literalmente o caminho do herói, né? Fazer uma grande travessia. E era um recomeço, marcha lenta, difícil, mas com um patrimônio cultural enorme. E aqui já em Goiânia, trabalhou no Ministério da Agricultura, concluiu o curso científico no Ateneu Dom Bosco, formou-se em Direito pela UFG. É um currículo muito extenso, que eu vou evitar para não, né, porque o tempo aqui é caríssimo, tem muita coisa boa para a gente falar. Mas vamos falar então de um grande poema que é sempre citado, e é um momento em que a sua vocação literária brilha muito, porque A Caraíba, que é o título do seu poema, foi laureado aqui em Goiânia, num concurso que foi presidido por Pablo Neruda. Senhoras e senhores, o próprio Pablo Neruda veio aqui e reconheceu, né, confirmou que Goiás tinha em Benedito Odilon Rocha um poeta universal e verdadeiro. Ainda bem que tinha essa proximidade das línguas, que ele pôde apreciar a Caraíba em sua inteireza. E a Caraíba é o nosso IP, é o outro nome dado aos nossos IPs, e é a imagem talvez perfeita da vida do Benedito Odilon Rocha. Então, é um trabalho assim extraordinário. Precisa recitar a Caraíba ou não? Precisa, né? Fala ali no sítio. É pequeno, tá? E aí é um poema
muito bonito, simples e que mostrando uma visão social bem interessante do nosso querido Odilon. Olha só. Ao vê-la, galhos secos angulosos, perdida num recanto de cerrado, tronco encoberto em casca suberosa e a folhagem de um verde descorado. Certo, o botânico, o naturalista, por ela não dariam quase nada. Talvez nem mesmo conste em sua lista o nome para essa árvore enfesada. No entanto, mal o mês de agosto vindo, ei-la vestida em gala suntuosa, toda de ouro, solene e majestosa, uma mancha amarela colorindo a paisagem monótona dos campos. Fala o poeta, que arbusto lindo, aquele ao longe transbordando em flor, e o roceiro, entendido na matéria, aquela é a Caraíba, seu doutor. Esse é o poema Caraíba, de Benedito Odilon Rocha. Então, se eu tivesse que resumir Odilon Rocha numa única imagem, é isso. Ele é essa Caraíba do seu poema, simples, visto por muitos de forma diferente, mas com um esplendor irrecusável que encanta a todos, né? Quem nunca se arriscou parar embaixo do IP para bater uma foto ou para admirar, apreciar essa beleza que é tão nossa, tão do Cerrado, tão de Goiás. E é isso, esse interior extremamente solar, enraizado nessa terra, voltado para essa floração. Silencioso, mas luminoso na sua permanência. Por tudo isso, ocupar essa cadeira é uma honra que carrego muito feliz em meu coração. E viva Benedito Odilon Rocha. Muito obrigado. Agora, eu vou falar brevemente do meu livro, né, e vou passar para o nosso querido Giovanni, que também vai lançar o seu livro e vai falar do seu patrono. Então, honrando aí essa tradição do seu Benedito Odilon Rocha, né, e honrando a esta casa, eu saí da correria do jornal, sempre escrevi para jornais, e estando aqui eu me senti compelido a organizar, a escrever o livro. O jornal é correria, é pressa, e o livro ele é permanente. Então, uma experiência muito boa e muito feliz para o meu coração. Eu agradeço à academia por isso, por esse presente, né, de me trazer para este espaço. E me honra muito a própria vida. É também o livro inaugural da minha editora, Lírios da Liberdade. E essa obra são poemas desde 2010, que eu escrevo desde 2010, exatamente quando eu me tornei espírita. Por isso, tão puramente religiosa, tão puramente espiritualista essa obra. Mas são 5 capítulos em que é uma escada ascendente, desde ali a vida doméstica, as paixões, amores, e aí eu vou para o campo universal, vou para a política, dou bronca nos nossos governantes, nas nossas autoridades, mas sempre tendo Jesus como modelo moral para os povos, e como alicerce de cada poema ali. As visões que compartilhei com meu pai, o jornalista Batista Custódio, e está intrinsecamente ali em paralelo. Tudo que está ali era também um pouco da representação do que ele pensava sobre o momento que o Brasil viveu, de 2012 até 2023, mas tem poemas que escrevi em 2025 ali também, são 50 poemas. E no final é o capítulo de transcendência, em que eu abuso um pouco mais e tento alcançar alguma transcendência com as palavras, explorar, fazer aquele trabalho de ourives, de extrair o que há de melhor nesse arcabouço de 500 mil verbetes da língua brasileira, porque eu não aceito que a gente seja a língua portuguesa ainda. Essa é uma bandeira que eu defendo. A nossa língua brasileira é 1000 vezes, 300 mil verbetes maiores do que a língua lusófona materna. Nós temos no nosso vocabulário, temos as línguas africanas, temos as línguas indígenas, né, dos nossos povos originários, nosso português, ou seja, o brasileiro, a língua brasileira. Espero que um dia façam essa distinção
publicamente é muito mais ampla, muito mais rica. E tentei, o poeta tenta explorar isso. Um dado interessante, Giovanni, meu poeta, também lança um livro de poesias, é que poesia é o estilo mais escrito e o menos lido. Então fica o convite para vocês romperem essa fronteira, essa limitação, porque talvez exija um pouco, um pouquinho mais, porque às vezes tem muita coisa hermeticamente ali do sentido do próprio poeta. Mas aquele livro é maravilhoso, são daí, e o meu eu tento que o sentido seja mais amplo e acesse o coração do leitor com muito carinho e muita sorte de poder tocar algo positivo e deixar uma luz para o leitor. Então esse é o meu livro, Lascas de Santo, está ali, tem um QR Code, fiquem à vontade, eu assino, dedico com muito carinho. E, sem mais delongas, vou convidar o meu amigo Giovanni para falar do seu patrono, Oscar Sabino Júnior, e para lançar a sua obra Sou Goiano, e daí? Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer aqui o meu confrade, poeta Arthur da Paz. Quero saudar todos os presentes, a pessoa da nossa presidente, Marisley, e todos os demais que nos honram com as suas presenças nesse ato tão solene, e tão sublime. O meu patrono da minha cadeira, que é a cadeira 27, ele é o jornalista e escritor Oscar Sabino de Freitas Júnior. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1992. Era membro da Associação Goiana de Imprensa e deixou um grande legado lá na AGI, da União Brasileira de Escritores de Goiás, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Quis a providência divina que Oscar Sabino, como era sempre chamado, nascesse em uma cidade mineira que tivesse tudo a ver com Goiás, seu estado preferido e no qual passou a maior parte de sua vida. Ele era natural de Pequi, Minas Gerais. Muito interessante, não é? Cidade localizada no centro-oeste mineiro, que fica a 120 quilômetros de BH. Veio com a sua família ainda jovem para Goiânia, passando a residir em uma bela casa construída no estilo arquitetônico de arte déco na Rua 20, no centro de Goiânia. A Rua 20 tinha diversas casas belas e de arquitetura tradicionais. Mas eu disse o verbo no passado, Infelizmente, tinha. Talvez hoje a única que está lá para contar a história é a casa de Colemar Natal e Silva, que abriga a nossa Academia Goiana de Letras. As outras, infelizmente, não existem mais. Fica aqui, o nosso lamento, o nosso protesto, para que as nossas autoridades façam a tão revitalizada. Continuando, tinha diversas casas belas de arquitetura tradicionais. O tempo, com apetite voraz pela pós-modernidade, engoliu todas essas casas. Atualmente, restou só a casa de Colemar Natal e Silva. Oscar Sabino escreveu milhares de artigos para os principais jornais goianos: o Popular, Folha de Goiás, Top News, 5 de Março e o Diário da Manhã. A família Sabino deixou um grande legado cultural e jurídico em Goiás. Ele era irmão da bela Daura Sabino, que era estilista e colunista de O Popular por muitos anos. E foi a última a morar na bela casa da Rua 20, que após a morte de Daura Sabino, em 2011,
A casa, infelizmente, foi demolida. Ele também era irmão do desembargador Homero Sabino de Freitas, que foi presidente do Tribunal de Justiça e dos fundadores da ASMEGO, né? Associação dos Magistrados de Goiás. E era irmão também de um professor chamado Lenine, que era professor de inglês e o tradutor. Não é? Então, a família Sabino deixou aí um grande legado em Goiás, para a nossa história. Não é? Um dos livros mais emblemáticos de Oscar Sabino é Goiânia Documentada. Nesse livro, ele fala de algumas curiosidades a respeito de Goiânia. E eu elenquei algumas aqui. Claro que não dá tempo da gente falar todas, né? E uma das mais interessantes, ele fala a respeito do nome de Goiânia, porque foi feito um concurso público numa revista chamada O Social, para escolher o nome da nova capital. E o nome que ganhou foi Petrônia. Petrônia ganhou. Mas Pedro Ludovico não gostou de Petrônia. Talvez hoje, na atual conjuntura de uma grande maioria dos nossos políticos, eles aceitariam. Porque Petrônia fala de Pedro. Pedra vem de Pedro. Petrônia, né? Para encher o ego dele. Mas humildemente Pedro Ludovico não gostou de Petrônia. E ao analisar os votos vencidos, achou um voto Goiânia. Quem escolheu votou por Goiânia era um colega professor, Alfredo de Castro, professor no Liceu de Goiânia, que escolheu Goiânia, que significa terra de muitas águas. Para a nossa alegria, Pedro Ludovico escolheu Goiânia. E Oscar Sabino escreveu no seu livro isso. Ele também destacou no seu livro a questão do batismo cultural de Goiânia, que é a inauguração oficial de Goiânia, né? 5 de julho de 1942, por ocasião da inauguração do Teatro Goiano. Oscar Sabino também falou a respeito dos prefeitos de Goiânia. Quando ele escreveu Goiânia Documentada, Goiânia estava fazendo 25 anos. 25 anos. E aí ele escreveu sobre os prefeitos que tinham governado Goiânia até então. Aí ele cita o professor Venerando de Freitas Borges, o primeiro. Depois ele cita Eurico Viana, Orivaldo Borges Leão, Messias de Souza Costa, desembargador, não é isso? Que também foi vereador. Foi vereador. Quando tinha a extinta Câmara Municipal no Parque Sempre, no nono andar, quando você chegava tinha uma placa e tinha um poema de Messias de Souza Costa. E o poema dizia assim: se no porvir, quando alvorecer a sociedade que sonhamos, se alguém ler essas palavras, não será para verberar o poder legislativo por suas omissões, mas para cultuá-lo como poder que lutou heroicamente, porém desarmado em meio à tempestade. Messias de Souza Costa. No seu livro, Oscar Sabino cita Messias de Souza Costa. E continuando, ele fala a respeito de Esmerino Soares de Carvalho, que foi prefeito, médico, e que o seu nome hoje está eternizado na antiga Avenida Z, que hoje é Esmerino Soares de Carvalho. Era médico e também foi prefeito de Goiânia. Oscar Sabino também termina falando a respeito do prefeito, que era o prefeito atual quando ele escreveu o livro, João de Paula Teixeira Filho, conhecido como Parapeca. Era o prefeito da época. Em Goiânia Documentada, Oscar Sabino registra inúmeros pioneiros, desde Pedro Ludovico, fundador de Goiânia, e os irmãos Coimbra, Abelardo Coimbra e Jerônimo Coimbra Bueno, que foi governador de Goiás de 45 a 49. E os nomes dos setores Coimbra e Bueno é por causa deles, dos irmãos Coimbra e Bueno. Talvez poucos saibam
né? E quem não sabia ficou sabendo. E passa para frente, não é? A gente tem que passar para frente coisas boas, não é? Jerônimo e Abelardo deixaram aí grande legado na história de Goiânia. E tudo isso Oscar Sabino narra, aliás, escrevendo aí na sua grande obra. E para encerrar, o jornalista italiano e radicado no Brasil, Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo em 1831, em decorrência dos seus artigos críticos que escrevia para os jornais paulistas. E as suas últimas palavras foram, abre aspas, morro defendendo a liberdade, e morre um liberal, mas não morre a liberdade, fecha aspas. Oscar Sabino, meu patrono. Daqui a pouco vocês baixam mais. Oscar Sabino, meu patrono, da cadeira 27. Meu patrono em duas instituições, das quais faço parte, não é? Dessa academia, professora doutora Marisley, e do Instituto Bernardo Eras. Ele é patrono dessas duas instituições, meu patrono, nessas duas cadeiras ali. Não é por acaso, porque a cada ocaso, Deus, em sua infinita soberania, já nos preparou uma aurora, que poderá sempre ser melhor depois de uma noite mergulhada nas trevas de um pesadelo. Que a memória do escritor jornalista Oscar Sabino Júnior seja eterna. Muito obrigado. Agora eu vou falar rapidamente aqui do meu livro, Sou Goiano e Daí. Esse livro, ele tem poemas onde eu exalto a goianidade, e também tem poemas românticos e tem poemas filosóficos. E está disponível, se vocês quiserem adquirir, estão aqui os poemas. E eu quero ler, para encerrar, o poema Carrossel, do meu livro Sou Goiano e Daí. Gira o mundo, gira Maria, gira o Raimundo. Gira o sol, gira esse instante, como a roda gigante. Gira o retorno, gira o eterno retorno. Gira Nietzsche, gira Afrodite, gira João Cabral, gira Blaise Pascal. Gira a saudade, gira a eternidade, gira a vida, gira a partida, gira a volta, gira a revolta. Gira o poema, gira o fonema, gira a morte, gira a sorte, gira o tempo, gira o vento, gira a minha sina, gira a cora coralina. Gira o piqui, gira o canto do bem-te-vi, gira a guariroba, gira a taioba. Gira as horas amargas, gira Pio Vargas, gira o assoalho, gira Hugo de Carvalho, gira Goiás, gira Éramos e Gerais. Gira o Corguinho, gira Maria Grampinho, gira minha indignação, gira as marcas da escravidão, gira o bandeirante, gira o pobre retirante. Gira Goiânia, gira Petrônia, gira a ponte, gira o meia ponte. Gira essa rima, gira Atílio Correia Lima. Gira o espelho, gira o Rio Vermelho, gira o Rio Araguaia, gira o Índio Goiá na tocaia. Gira a Cruz Oianguera, gira o chafariz que marcou uma era. Gira a dança de Catira, gira a pintora Goiandira. Gira o nosso cerrado, gira a enxada de Bernardo. Gira a moça goiana e meiga, gira o nosso eterno José J. Veiga. Gira José Mendonça Teles, gira Gilberto Mendonça Teles. Gira a poesia falada, como essa. Gira a poesia cantada, como já foi cantado aqui. Ufa! Chega de girar para não ficarmos tontos. E aí, minha gira, vale quantos pontos? Obrigado. Obrigado, Giovanni. Mas não ficamos tontos, viu? Ficamos bem. Quase. Eu girei tanto que girei. Então, Écio, faça uma música para nós entrarmos para a próxima etapa, que é o convite, né, da posse de Elina Borges como membro, né, titular, nossa membro aqui, né, escritora Elina Borges, membro correspondente da Academia Goianiense de Letras. Então, vai ocupar a cadeira 61. Mas uma música para abrir esse momento.
que merece. Entonação, muito legal. Sorte. Bom, enquanto o Écio faz a música, sirvam-se, viu? Aproveitem, tem salgados, os drinks, fiquem à vontade para aproveitar o paladar e a nossa audição ser contemplados nessa tarde. A próxima canção chama-se Escrituras e é outro presente de letra que o Nasser Shaul me deu. É uma citação de um poema que está na tese de doutorado dele, da Adélia Prado, que contempla a passagem do Grande Sertão Veredas por nossos rincões aqui de Goiás. Tudo que eu sei, tudo que eu ensinei ou reparti. Um livro aberto de histórias mil me traz pra perto quem já partiu. Um livro assim é tão sem fim, de Rio Bravo a de Larim, pelas veredas do assentamento, as alamedas eu mesmo invento. Porque tudo que eu aprendo foi escrito nos 2 livros onde a conversão dos ateus no vinho, a hóstia no pão das relíquias, a sagração. Porque tudo que eu invento foi escrito nos 2 livros que eu li, as Escrituras de Deus, as Escrituras de João. Tudo é Bíblias, tudo é grande sertão. Hein? Hein? Tudo que eu mais penso, eu testo e explico. Todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. E é por isso que se carece principalmente de religião, que é para desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara de loucura. No geral, eu, cara, não perco ocasião de religião, meus amigos. Eu aproveito de todas
Eu bebo água de todo o rio. Mas pra mim é pouca, talvez me encheia. Eu rezo cristão, católico, evangélico. E aceito as preces de compadre meu também. Doutrina dele de Kardec. Mas quando eu posso, eu vou lá no Mindubim, onde o Matias é crente metodista. A gente se acusa de pecador, lê alta a Bíblia e ora cantando lá os hinos belos deles. Tudo me inquieta e me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Porque tudo que eu invento já foi dito nos 2 livros que eu li. As Escrituras de Deus, as Escrituras de João, tudo é Bíblia, tudo é grande sertão. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Foi pra este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, com a boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Foi por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Essa canção acho que é de conhecimento de todos. Meu íntimo parceiro Paulinho Pedra Azul, com quem compusemos a próxima canção, chamada Eu Trabalhador. Eu trabalho a dor do desemprego, a morte de uma flor e um triste desapego. Eu trabalho a dor dos excluídos, a quem não tem amor e os sonhos destruídos. Eu trabalho a dor do abandonado, a fúria, o horror e o contaminado. Eu trabalho a dor de um omisso, a quem zomba da dor e não tem compromisso. Eu trabalho a dor de quem tem fome, a chama do pavor e a dor que me consome. Eu trabalho a dor de qualquer dia,
dor do compositor e a dor da poesia. Bem te vi andar por um jardim flor, chamando os bichos de amor, tua bolsa pingava. Muito obrigado, obrigado. Fazer a saideira para vocês. Isso, muito obrigado. Só mais uma para vocês ficam com prosseguimento. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, na caatinga do cerrado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver um por ser de lá, na certa por isso mesmo. Não gosto de cama, não sei como ser gostoso. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis de escarrada nessa multidão boiada. Muito obrigado pelo convite. Uma salva de palmas para o cantor Écio Duarte pela bela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Écio Duarte, senhoras e senhores. Então, nos preparamos agora para a posse de Elina Borges. Esse é um momento solene que nossa querida Elina Borges será membro correspondente dessa Academia Goianiense de Letras, a ocupar cadeira número 61, que tem como patrona Eurídice Natal e Silva. Receber uma nova integrante é renovar o compromisso da Academia com a literatura, com a cultura, com a memória e com a permanência da palavra. E para iniciarmos este momento, convido a presidente da Academia Goianiense de Letras, doutora Marisley Espínola, brasileiro, e o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, diretor de eventos desta AGNL, homenageado do Ano Cultural, para conduzir este momento solene de posse. E, por fim, convidamos com alegria a escritora Elina Borges para se posicionar à frente do púlpito para receber e participar deste momento. Viva! Salve de palmas. Bravo! E convido o desembargador Luiz Cláudio para suas palavras neste momento tão importante para a nossa casa.
Gostei da sua crônica, não dessa semana, mas da outra. Casa Branca? Acontece, se você perguntar uma jovem, não, peraí, uma coisa que você esqueceu de falar. Você disse que seu pai foi porteiro, Lanterninha. Lanterninha. O que é lanterninha? Eu coloquei No cinema, que ficava no cinema? É, eu coloquei, mas Você sabe Eu falando pelos jovens sei, mas não, acho que não é de conhecimento. Não é conhecimento. Mas é eu porque eu coloquei, mas eu expliquei, tem que explicar. Não é isso? É. Não, faltou A todas e a Eu todos, que o Lanterninha meu faz, não é isso? cordial boa tarde. porque eu já fui. Permito-me não fazer a saudação nominalmente, porque estaria no erro do esquecimento. E também, para não ser repetitivo, porque o nosso cerimonialista Arthur da Paz e a nossa presidenta Marisley já o fizeram as saudações com toda a propriedade e deferência. Aqui compareço para um festejamento desta solenidade, mas não menos importante, para um anúncio na linha da observação do nosso confrade Arthur da Paz, que é Arthur da poesia, que é Arthur da escrita, que é Arthur do jornalismo. Arthur antecipou-se para dizer que eu sou o presidente do TRE, contando as horas para deixar o cargo. Estou no último suspiro. E o anúncio que tem para os senhores e as senhoras é que a partir de amanhã, em deixando o cargo de presidente do TRE, serei um homem importante. Porque Abdel Gamal Nasser, o ditador egípcio, diz que o importante não é ser, o importante é ter sido. E a partir de amanhã, terei sido. Minhas senhoras, meus senhores, assomo a este púlpito, assomo a esta tribuna, cá estou, para que chegar, a minha andança não foi longa, vim de perto, sou das cercanias, atravessei apenas a praça cívica, sou do TRE. Tangido neste meu caminhar, vim com sentimentos conflituosos, paradoxais, movido pela alegria, pela exultação de participar deste momento e pela dúvida se não estaria eu incidindo numa vedação, numa proibição, e se não estaria sujeito a severas punições. Sou um homem da jurisdição, sou da justiça, devo reverências aos órgãos que fazem o controle, devo saudações às cortes superiores. E uma das primeiras providências benfazejas do Conselho Nacional de Justiça, posteriormente replicada na jurisdição em verbete sumular do Supremo Tribunal Federal, foi da proibição do nepotismo.
vim aqui nesse festejo e me deram um direito da fala. Nada obstante, a ingressante nesta confraria seja a minha querida Elina. E a dúvida que me assaltava, sendo ela a companheira ideal, a companheira de sempre, a companheira de agora, a companheira do futuro, não haveria o controle e a incidência da punição. Estaria eu praticando nepotismo? A descoberta, e aqui a encontrei, que não estaria sujeito ao apenamento do ministro Alexandre de Moraes. Não serei levado ao cárcere. Sua Excelência tem todos os controles, mas ele não tem controle sobre o meu coração. Bravo! Falar de Elina é recordar Caetano Veloso na canção Elegia, que todos nós sabemos, tem por fundamento o poema do poeta e pastor anglicano John Donne, quando diz: liberto-me tornando teu escravo, onde cai minha mão, meu selo gravo. E o selo que carrego e que recebo e que fixo não é o selo da prisão, não é o selo dos grilhões, não são os selos das amarras, são os selos do amor, do bem-querer, da entrega como opção de vida, como opção de companheirismo, como opção de querer estar onde ela está, como opção de querer amar porque ela me ama. É reciprocidade, é entrega, é enleamento que não está escrito, que não há receita, que não há decálogo a ser seguido. É apenas o reclamo amorável do coração. Mas dizer do meu amor por ela e fazer saudação, porque o reclamo é do coração, talvez seja pouco, talvez para alguns ou para algumas seja nada, mas para mim é o tudo. Digo sobre Elina com a emoção que brota de todo o meu ser, porque a conheço e a conheço bem. Ela é a intelectual na sua completude. Onde objetar, não nada é completo, nada é perfeito, nada é acabado. Elina o é. Elina é intelectual, Elina é professora, Elina é lente universitária, Elina deu aulas por 35 longos anos, Elina é psicóloga, Elina é perita, Elina é talentosa, Elina é isso, Elina é aquilo, e Elina é bem mais. Eu citei pouco, eu citei bem pouco, eu não alinhei as suas virtudes, eu não dei as suas qualidades, os adjetivos que ela possui não estão em verbetes de dicionário. Elina é tudo. E Elina ingressa não pela minha participação, mas por méritos nesta confraria, na Academia Goianiense de Letras, que abriga, que dá o colo, que cede o seu regaço e dá-lhe as boas-vindas. E o faz não por nepotismo, mas por merecimento. Seja bem-vinda, minha querida Elina. Bravo! Arrebentou! Bravíssimo! Agradecemos ao desembargador Luiz Cláudio por as suas palavras e convidamos então a nova acadêmica, a escritora, a gente
ler o termo de posse agora? E aí depois você fala? Pode ser? Então venha. Venha, doutora Marisley. Doutora Elina, por gentileza, cumprindo o protocolo das posses da Academia Goianiense de Letras. Termo de posse. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2026, às 16 horas, em sessão solene da Academia Goianiense de Letras, sob a presidência de Marisley Souza Espíndola Brasileiro, foi concedida posse à escritora Elina Maria Rodrigues Borges, admitida como membro correspondente desta augusta Casa de Letras, para ocupar a cadeira número 61, cuja patrona é Eurídice Natal e Silva. A empossada fora regularmente admitida no quadro social em 25 de fevereiro do corrente ano, nos termos do artigo 15 e seguintes do estatuto desta academia. Ao firmar o presente termo, a nova acadêmica assume em compromisso solene o dever de honrar os princípios que regem essa instituição, prometendo defender, cumprir e fazer cumprir o seu estatuto, bem como contribuir com zelo e dedicação para a consecução de seus elevados fins, notadamente a preservação, o cultivo e a promoção das letras e da cultura no município de Goiânia, estado de Goiás. E para a firmeza e perpetuidade do ato, lavra-se o presente termo de posse, que será lido e achado conforme, vai assinado pela empossada, pela secretária e pela presidente da Academia Goianiense de Letras. E que, ao adentrar esta casa, onde a palavra se faz memória e o verbo se eleva em permanência, possa a nova acadêmica inscrever seu nome no contínuo da tradição literária, fazendo de sua voz instrumento de cultura, de sua escrita testemunho do tempo e de seu espírito chama viva a iluminar os caminhos das letras, hoje e sempre. Bem-vinda. Com a palavra, Elina. Boa tarde. Boa tarde. Se faz desnecessário eu falar da minha emoção nesse momento, não é? E para não ser pega exatamente pelas emoções, eu escrevi aqui uma fala para esse momento. Eu quero cumprimentar os acadêmicos e acadêmicas da Academia Goianiense de Letras, na pessoa de sua presidenta, a doutora Marisley Brasileiro. Cumprimento também a meus familiares, amigos, amigas, convidados, convidadas. Cumprimento de modo especial aos meus companheiros da Casa Espírita Mensageiros da Caridade, que estão aqui prestigiando. Cumprimento também de modo especial a todos e todas do Tribunal Regional Eleitoral que estão aqui neste momento também me prestigiando. Cumprimento de modo muito especial a uma amiga e em nome e na pessoa dela eu quero
estender o cumprimento a todas, porque é a minha amiga mais antiga que está presente aqui nessa sala. Antiga não quer dizer velho, não é? Nós nos conhecemos e somos amigas há mais de 40 anos. Giovana Lobo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, já dizia o poeta. No livro A Profecia Celestina, romance de James Hetfield, ele fala sobre encontros e afirma que existem os encontros casuais, os encontros superficiais, os encontros duradouros e os encontros eternos. A razão pela qual aqui hoje estou é por conta de um desses encontros. Um encontro eterno. O meu encontro com o desembargador e acadêmico dessa academia, Luiz Cláudio Veiga Braga, é um desses encontros cósmicos. É quando o universo resolve ser generoso e promover a oportunidade de duas almas gêmeas se encontrarem. Bravo! Quero crer que não seja sorte, é dádiva. Sem você, eu não seria o que sou, Luiz Cláudio. A vida é boa com você. O momento é de profunda alegria, emoção e gratidão. Esse é um dos momentos dessa vida que certamente poderia ser congelado no tempo, não precisaria terminar nunca. O filósofo e professor Clóvis de Barros diz que quando isso acontece, é porque esse é um momento em que se é feliz. Aqui vivo um momento de profunda felicidade. Eu nasci no Cerrado, em uma bela campina do norte goiano. Lá fui alfabetizada, lá tive contato com os livros, tive grandes mestres, tive a melhor professora de português que já conheci, professora Maria das Graças Gonçalves Sandes e Silva. No Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Mara Rosa, fui apresentada aos gigantes da literatura. Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Gibran Khalil Gibran, Jorge Amado, José de Alencar, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina. Aos 12 anos, eu conheci Paris. Sim, pelo livro de Alexandre Dumas, que a minha professora Francisca Mello me emprestou. Nessa escola, a diretora, a irmã Joana, cantava para nós canções de Rita Lee, Gilberto Gil, João Gilberto, Caetano Veloso, Chico Buarque e tantos outros. Lá fui apresentada ao teatro e às artes. Aos 20 anos, comecei a minha carreira de professora nessa escola, carreira que durou 36 anos. O livro é o outro que te auxilia na formação do seu eu. Eu sou todos os outros que li. Quando você escreve, você deixa no outro um pouco de você. Então, você é o outro do outro. Há uma verdadeira interconexão, uma simbiose, uma construção coletiva entre escritor e leitor.
Escrever para outro ler é uma espécie de transbordamento. Você sai das suas bordas, você entra no outro, o leitor. É uma expansão de si mesmo, que vai construindo a expansão dos outros e a expansão do planeta. Li muito, mas escrevi pouco. Escrevi A Travessia do Deserto, um livro onde retrato um pouco da minha história de fé e superação. Foram 1000 exemplares numa primeira edição. Foram todos vendidos e a renda revertida para o Hospital de Câncer Araújo Jorge e para a Casa Espírita Mensageiros da Caridade. Já recebi muitos comentários positivos que me fizeram chorar e agradecer ao Mestre amado a oportunidade de vida a mim concedida. Escrevi com a minha netinha Catarina o livro Catarina e o Coronavírus, cuja renda também é doada para a ala infantil do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Escolhi como patrona a escritora, contista, colunista brasileira e fundadora da Academia de Letras de Goiás, Eurídice Natal e Silva. Ela é natural da cidade de Goiás, nascida em 23 de novembro de 1883, faleceu em 31 de agosto de 1970 com 86 anos. É também conhecida por Dirce, usou o pseudônimo de Siná de Taluere. É patrona da Academia 43 da Academia de Letras, Culturas e Artes do Centro-Oeste e patrona da Academia 11, na Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Peço aos céus e aos amigos dessa academia que me ajudem nessa caminhada, nesse propósito de escrever e transbordar. É com essa gratidão infinita e com o objetivo de aprender com os grandes mestres dessa academia que aqui hoje chego. Muito obrigada. Não acabou ainda, doutora Elina, o Grupo Espírita Mensageiros da Caridade. A Eliane quer te entregar, em nome do grupo, um buquê de flores, representando a homenagem a você. É típico, faz parte do tentar, mas é típico. Eu acho que eles pediram, acho que eles até responderam. Eu mandei. Espaço. Não, é que eu falei, faz parte do tentar. Agora, esperar que eles vão me ligar para publicar é demais, né? Pois é, então eu fui atrás. Mas também não mandei mais, sabe? Não dá pra conversar com esses porque às vezes eles vão publicar mais lá pra frente. É assim, foi por nada. Quero registrar aqui a presença do vice-presidente da Câmara, Céu Pereira, nosso membro correspondente. Seja bem-vindo. Antes de passar a palavra para o Dr. Joel, que vai falar um pouquinho sobre Bacon Falone, quero convidar Emídia aqui à frente para estar comigo. Ele disse que não, mas eu disse que sim. Sou a presidente. Deu com sorte? Porque ele está tendo todo o trabalho de organizar essa papelada aqui. Obrigada. Como vocês sabem, com a doação do automóvel pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Luiz Cláudio Veiga Braga, nós adquirimos a sala Aidenor Aires, que está aqui na Avenida Goiás, no edifício Itamaraty. Então, com isso, a mudança
Começou. Então nós adquirimos essa sala e agora toda a documentação para a mudança de endereço é necessária, né? Então a ENIT está providenciando e eu preciso então ler a ata. Preciso ler a ata. Preciso ler a ata da Assembleia Geral. Você quer ler? Eu leio? Agora. Leia por gentileza. Então, ata da Assembleia Geral Extraordinária da Academia Goianiense de Letras, realizada em 29 de abril de 2026. Aos 29 do mês de abril do ano 2026, às 16 horas, em primeira convocação, às 16 horas e 30 minutos, em segunda convocação, na Rua 82, quadra QF17, número 565, Setor Sul, Casa de Mariano Hortêncio, Goiânia. Reuniram-se os acadêmicos da Academia Goianiense de Letras em Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocada para deliberar sobre a ordem do dia, alterações do Estatuto. Assumiu a presidência dos trabalhos a acadêmica e presidente Marisley de Souza Espínola Brasileiro, que designou secretário ad hoc para auxiliá-la, verificada a existência do quórum, conforme as assinaturas constantes na lista de presença, declarou instalada a Assembleia. Dando início aos trabalhos, a presidente informou que a sede da Academia Goianiense de Letras passa a ser situada na Avenida Goiás, número 315, quadra 5, lotes 33 e 35, edifício Itamaraty, sala 605, no 6º andar, setor central, Goiânia, Goiás, justificando desta maneira a necessidade de alteração do Estatuto Social. Esclarecendo ainda que referido imóvel foi adquirido por intermédio de doação do seu presidente acadêmico da GNE, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, bem como mediante a venda por valor simbólico efetuada pelo ex-proprietário e ex-presidente da GNL, Dr. Aidenor Aires Pereira. Após discussão, a matéria foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade a alteração do Estatuto para constar novo endereço da sede nos termos descritos. Deliberou-se ainda que a sala da nova sede será denominada Sala Aidenor Aires Pereira, em homenagem ao referido acadêmico e por seus relevantes serviços prestados. Todo aplauso merecido. A presidente ainda ressaltou que o ano cultural 2026 da GNL é dedicado ao desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga em justa homenagem à sua destacada atuação e relevantes serviços prestados à Academia Goianiense de Letras e à cultura do estado de Goiás. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata, que lida, achada conforme aprovada, vai assinada pela presidente e pelo secretário, juntamente com os demais acadêmicos presentes. Então assinaram Emílio Silva Falcão Brasileiro, Marisley de Souza Espínola Brasileiro, Roselene Cardoso Araújo, Josefa Martins, nossa segunda secretária. Oi, Jô. Josefa Martins, José Carlos de Oliveira, Zilmar Mendes Ferreira, Luiz Cláudio Veiga Braga, Mauri Fernandes de Castro, Maria Avelina de Carvalho, e Geraldo Coelho Vaz, Giovanni Ribeiro Alves, Mauro Pereira de Souza, Arthur Magno Almeida da Paz e Abílio Volney Aires. Esquecemos alguém? Vou ler alguém? Então, parabéns. A senhora não vai assinar. Então, obrigada. Eu passo a palavra ao fundador e primeiro presidente, Emílio Brasileiro. Mas antes, eu convido aqui o vereador Anselmo para a gente fazer uma homenagem à aniversariante da semana, doutora Marisley Espínola Brasileiro, que não esperava por isso. Eu já recebi. Viu? Momento de quebra de protocolo para a homenagem à nossa presidente. Eu peço ao querido Écio para puxar esse coro de homenagem, de parabéns, de muitas felicidades à presidente, nossa amiga, escritora, doutora e uma pessoa que, além dos títulos, tem um caráter que nos inspira e honra essa casa. Parabéns a você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades.
da Rosana, do Anselmo, da Zizi, viu? Da Patrici. Então, e de todos nós, para você. Então, vem, Zizi, vem falar umas palavrinhas. E temos ainda umas flores. Boa tarde. Gente, esse mês de abril é um mês muito especial, né? Além dessa programação que a gente teve hoje, a solenidade, a gente tem mais alguma coisa muito importante para a gente. Inicialmente, né, nós celebramos o aniversário dessa extraordinária mulher, a Marisley brasileira. Amiga querida, dedicada, doutora admirável, escritora brilhante, presidente de uma academia que honra em sua presença. Você é daquelas pessoas raras que deixam marcas por onde passam. E não são marcas comuns, são sementes de conhecimento, de inspiração e amor. Bravo! Sua trajetória é um exemplo de força, inteligência e sensibilidade. Ensinar, escrever e liderar não é para qualquer um, mas você faz tudo isso com elegância extrema. Assim, que seu novo ciclo venha carregado de conquistas, saúde, paz, muitas histórias lindas que escreveu e ainda vai escrever. Que nunca faltem sonhos para prosseguir e motivos para sorrir. Porque o mundo fica melhor quando você está brilhando nele. Parabéns, Marisley. Que a vida continue te aplaudindo de pé. Porque você merece. De todos nós, confrades e confreiras da Academia Goianiense de Letras, te amamos. Muito bem! Essas rosas, né, as flores lindas aqui, é em nome de todos da AGNL. Muito bem, bravo! Gente, obrigada. Isso foi feito assim às escondidas, né? Não fiquei sabendo. Obrigada pela surpresa. Muito feliz. Eu sou muito abençoada por ter pessoas de tão alto nível junto comigo. Muito obrigada. Tá, o Theo continua. Só vou passar a palavra para o Lídia aqui para ele. Tá. Pessoal, só quebrando aqui o protocolo, eu quero convidar vocês para o dia 8 de maio, sexta-feira, sem ser essa agora na outra, vai ser o lançamento também do meu livro lá no Instituto Histórico Geográfico de Goiás, 9 da manhã. A Arthur da Paz vai ser um dos declamadores, o vereador Anselmo vai fazer algumas homenagens, alguns certificados lá, né, vereador Anselmo, que é nosso conhecido de uma vida, né? Obrigado, meu vereador, pelo apoio. Conheceu meu pai, minha família, né? E agradeço o senhor pelo apoio lá. Então todos estão convidados, viu, Geraldo? Você não pode faltar. 8 de maio, 9 da manhã, no IHGG, aqui pertinho. Valeu, obrigado, Mínio. Eu vou aproveitar esse momento. Quero saudar todos os autores, o Marco, o pastor Giovanni, desejar as boas-vindas à nossa querida doutora Elina. Mas eu quero aproveitar, quebrando o protocolo, para fazer uma homenagem ao desembargador Luiz Cláudio. Muito bem. Ele não é apenas um jurista, ele é um sacerdote. E o sacerdote, ele, onde vai, deixa a sua marca. Verdade. Eu poderia aqui falar muito, mas eu não tenho condições de falar agora. Porque eu vou convidar, na minha visão, depois do Iris Rezende, o maior político que eu já conheci. E eu quero que esse político deseje ao desembargador, presidente do TRE, o que lhe falar o coração. Muito não bem. Vereador Anselmo, por gentileza. Em nome da academia. Muito
essa homenagem ao presidente do TRE, porque a partir de amanhã aquela casa não será mais a mesma. Mas eu espero que, como o satélite reflete a luz do sol, a nova presidência possa ainda resplandecer. Então, a palavra é boa tarde, gente. Serei extremamente breve. Não posso deixar como político e também como acadêmico citar aqui uma referência. Doutora Marisley, muito obrigado por mais essa corrida, aos seus compadres, elite brasileiro, esse homem que idealizou e fundou essa instituição tão brilhante para todos nós. Quero fazer um cumprimento muito especial à mais nova imortal dessa academia, a escritora Eulina Borges, que impulsou na cadeira 61 a nossa patrona Euridice Natal e Silva. Não poderia ter escolhido melhor, sinceramente. Quero fazer um agradecimento especial a toda a paz, a esse grande amigo Giovanni, a tantos outros aqui presentes, o Elivaz. Eu vou permitir não citar todos, porque são todos confrades. Mas eu deixei justamente a figura excepcional, humana, reta, corretíssima no seu desiderado, que aonde passa deixa sua marca, quer seja nas lides jurídicas, quer seja na vida humanitária e quer seja também na vida literária. E eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas ao nosso querido desembargador e companheiro Luiz Cláudio Veiga. E essas palmas, é lógico que foi estendida à sua esposa Eulina Borges. Eu sou suspeito de falar de desembargador Luiz Cláudio. Naquela casa, eu disse no último momento histórico, do meu colega de sala de aula, desembargador, que nós formamos juntos, de que, sinceramente, desembargador, vai ser difícil, mesmo o senhor tendo deixado a marca, ter deixado caminhos a ser seguidos pelos demais, de fazer o que o senhor faz como verdadeiro mecenas através das ações do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Ficamos extremamente felizes de ver que o senhor não só persegue os atos jurídicos prontos e acabados dos pleitos eleitorais, dos quais eu já herdei de lá 12 diplomas, e tenho a honra de dizer que um deles foi confeccionado por Vossa Excelência, mas o senhor transformou aquilo num ato de humanidade. Deixou de ser uma instituição fria, apenas no limiar das normas da lei e dos artigos e da aplicabilidade da lei. Mas o senhor fez a energização da humanização dos seus atos em todos os sentidos. Não só com essa entrega que fez agora do carro e que suscitou do espaço físico da nossa academia, mas também eu tive o prazer de ver o senhor entregar outro provimento a uma instituição que cuida de crianças excepcionais, que está em processo, infelizmente, de doenças degenerativas. Então eu quero aqui, em meu nome, que representa esta cidade, há muito tempo dizer, o senhor não tem noção do valor de Vossa Excelência para os atos desta cidade e desse estado e desse país. Que Deus possa lhe conservar sempre, lhe dando tudo que Vossa Excelência já recebeu. Como bem disse a sua esposa Eulina, que o senhor já foi muito agraciado pelo mundo, mas que Deus continue lhe dando uma coisa que poucos têm e não sabem usar: a sabedoria. Esta sim foi o grande farol de sua existência e que Deus quiser vai continuar iluminando os caminhos daqueles que querem fazer o bem e dar de si sem pensar em si. Foi o que o senhor fez durante toda a sua vida. Um abraço de todos os seus colegas acadêmicos. Valeu! Bravo! Então, devido ao avançar do tempo, agradecer as palavras do vereador Anselmo, convidar os nossos acadêmicos que vão receber um presente ali numa lista nomeada, o livro do nosso querido José maravilhoso, o livro
do Frei Confalone, nas obras sagradas dele, num livro fotográfico e imagético belíssimo. Pelo passar do tempo, a gente precisa abrir para celebrar. E então, declara-se encerrada essa reunião solene. E com muita alegria, como? Coquetel continua, viu? Você alimentem, lanchem. Livros estão sendo lançados aqui hoje, tanto do Arthur quanto do Giovanni, e eu sempre estimulo a aquisição dos livros. Você paga pelo autógrafo e leva o livro. Ó, fica os convidados acadêmicos para a gente fazer uma foto aqui, viu? Um registro oficial. Também muito importante o registro oficial. Eu quero alguém que joga a obra lá. Deixa eu falar um pouquinho. Vem aqui, fala da obra. Vamos aqui, entrega para mim que eu já vou apresentar corretamente. Ó, Joel Antônio Ferreira vai apresentar essa obra e ele faz um presente, homenageia aqui a nossa academia e entregou alguns exemplares para os acadêmicos dessa casa. Então ele vai falar um pouquinho da obra, viu? Então traga essa luz, meu querido Joel. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Atenção, primeira coisa, quem aqui conheceu o Frei Confalone, erga a mão. 4, 5 pessoas. Olhem, a minha vinda aqui é porque queremos resgatar a figura do Frei Confalone. O Frei Confalone, quando chegou em Goiás, vindo da Itália, Goiânia tinha 8 anos. E o Frei Confalone era conhecido aqui no centro todinho. E todo mundo tinha quadros, pinturas, todo mundo tinha. Porque o Frei Confalone construiu a igreja São Judas Tadeu e o convento dos dominicanos com o dinheiro dos quadros dele. Então, Frei Confalone, attenzione, acadêmicos. O Goiás, em nível cultural, era um. Com a vida do Frei Confalone, começou um outro Goiás, em comunhão com a grande revolução acadêmica e artística de 1922. Olhem agora, o Confalone veio da Itália para pintar 15 mistérios do Rosário. Ao aqui chegar, o Confalone fez o aggiornamento. Esse aggiornamento foi tão profundo que ele se tornou um italiano goiano. Agora, nós temos muitos escritos sobre o Confalone profano, pelo PX Silveira. Porém, o Confalone sagrado, o verdadeiro Confalone, não só missionário, mas muito mais, quase ninguém conhece. Eu encontrei aqui, eu acho que já foi embora, foi aluno do Confalone, estava aqui, não está mais. Foi aluno do Confalone, ficou estupefato quando fala o nome dele.
Então, o Confalone desse livro aqui é o artista sagrado, que quase ninguém conhece. E eu pensei em ir às academias, aqui na Goianiense, já conversamos hoje com a academia feminina, para nós podermos recuperar o maior nome das artes visuais, aquele que era amigo íntimo do Cândido Portinari, nascido em Brodowski, resgatar esse homem que virou o estado de Goiás. Então, esse livro que eu trouxe e estou entregando aos acadêmicos, que foi patrocinado pela PUC, esse livro é para mostrar um Confalone não só missionário. Missionário vem, celebra, proclama a palavra de Deus, faz algo, né? Esse é muito mais, é profeta. Quando a nossa acadêmica hoje disse que vendeu mais de 1000 livros, depois outro tanto, e repassou ao Hospital do Câncer, eu me lembrei do Confalone. Confalone era assim. E aqui nas obras, ele coloca a teologia nos seus quadros. Uma coisa impressionante. O Confalone não falava. O Confalone não criticava o governo. O Confalone não debatia com boca. Mas, no pincel, ele deu o recado. Então, todos vocês aqui, eu entreguei 18 livros, que pegaram os livros, olhem, procurem ver o teólogo Confalone falando sobre o Evangelho na defesa dos simples e pequenos. Muito bem. Muito bem. Bravo. Obrigado, Joel. Vamos à foto aqui. Uma nova cadeira. Quero receber o meu. Vai botar o seu agora? Joel. Eu tinha que ir uma semana antes depois. Como é que tá a luz aqui? A luz tá qualquer coisa, é mais ruim, né? Dá pra sair a luz? Dá pra sair a luz? Vai mais pra lá um pouquinho? Vai mais pra lá. Mas não vai ficar escuro não, né? Não, pra cá. Seu ar compensa. Então bora. Vai mais pra lá. Leva ela, Patrícia, eu vou tirar na senhora. Bora? Peraí, tá chegando mais dele. Licença, doutor. Pode ficar à vontade. Pega todo mundo, né? Fica mais próximo. Atenção. 3. Deu aí? Agora foi. Olha como estadista, olha o além. Olha para o infinito, igual o teatro. Olha assim, olha o pouco. Xuxa barriga. Alguém quer comprar pepino? Não, machixe. Fazer muita corrida.
Pessoal do grupo de edificação, dos mensageiros, vamos fazer uma foto aqui junto com ele. E depois vamos fazer um coletivo também. Bora, todo mundo. Você manda pra mim. Manda agora, vou mandar aqui. Valeu. Rapaz, até dia 8. Pois não. Eu giro, girei, girei, girando. Você foi mais Arthur? Cadê o Arthur? Arthur, vem cá. Arthur, traz um livro aí. Cadê o seu? Tá aqui. Podia cercar atenção. Mais para lá. Lá para a esquerda. Tirou do centro. Bora aqui, Foi uma tarde. A Dori vou aproveitar esse momento. Deixa eu tirar aqui uma recordação. Eu vou usar um milionário. Aqui eu vou usar um filme bem de jeito. Deixa eu tirar. Ótimo, obrigada. Aí eu já conversei com o doutor Abi, já conversei com a Rosinha, ele disse assim, ó, não te indicando nada, mas a gente conversa com a turma. Beijo. Obrigada. Deixa eu paralisar. É hora de dar tchau. Ei, vai. Ai, hora de dar tchau. Agora a gente vai usufruir do banquete.